no 1 até o 11. E diz assim, o título diz: o castigo dos idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o peso da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e disse-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o peso da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem aos seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o peso da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo ele do meio do meu povo Israel, e levarão a sua maldade, como a maldade do que pergunta será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Peço aos irmãos que se assentem. Este é mais uma mensagem dessa série que começamos na semana passada, que tem por título Prisões. Estamos falando de idolatria. Eu aconselho a você que está vendo esse vídeo que assista o vídeo anterior para que você possa entender com mais clareza o que está sendo abordado nessa série. Amém? Porque não tem como eu repetir, são muitas informações, o tempo também é curto, tudo que eu falei na primeira parte, mas a primeira parte incide de forma forte nessa segunda parte, que tem por título idolatria. Então, nós vemos que, às vezes, nós, os evangélicos, falamos muito contra as religiões que têm ídolos, mas, às vezes, não paramos para pensar na gravidade que é os ídolos do coração. E aqui, a palavra fala de ídolos do coração. E, às vezes, encontramos pessoas por aí dizendo: Deus usou alguém para falar me deu uma mensagem profética assim e não aconteceu, ou piorou mais ainda, ou até a palavra fala isso para mim, eu estou vivendo aquilo, por que a minha vida está assim? E pessoas que sabem que a Bíblia fala que algo é pecado e procuram uma igreja que fale para ele que não é pecado. Aqui está dizendo, como a maldade do que pergunta será a maldade do profeta. Tem muita gente sofrendo e reclamando com Deus: mas como é que pode? Eu fui na igreja, o fogo estava caindo, aí um profeta profetizou que meu filho ia ser uma bênção, e não foi? Não, ele morreu, cheio de tiro. O irmão sabe que isso acontece, não é verdade? Amém ou não amém? Muito.
Pois é que as pessoas, a religiosidade sempre começa o trabalho pelo lado de fora. Jesus falou enfaticamente: limpa primeiro o interior do copo e do prato. Mateus 23, 25 fala isso. Mas as religiões, elas procuram transformar a pessoa por fora. A palavra fala que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E às vezes, nós estamos igualzinho estava Gideão. Gideão, ele ficou sem entender, né? Porque o anjo fala: o Senhor é convosco, e ele fala: se o Senhor é comigo, por que todo mal isso nos sobreveio? Ele nem se lembrava, eu não acredito que ele não sabia, que lá no meio do arraial tinha um altar a Baal. E para que ele tivesse vitória na guerra, primeiro ele teve que derrubar o altar de Baal. Irmão, a palavra de Deus diz que, em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Mas para que ela aconteça, precisamos de quê? Colocar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aonde? No altar. Mas nós não conseguiremos colocar a nossa vida do altar como deve, se primeiro não tirarmos alguns altares que tem nos nossos corações. Não conseguirá. Pode conseguir um dia ou outro. Quanta gente começa, né? Você hoje que eu vi alguém falando sobre começar e não terminar? Quantas pessoas começam e não terminam? Que começa uma empresa, começa uma faculdade, começa um namoro, começa algo, não termina. A conclusão de tudo sempre vai ser: se edificamos a nossa casa na rocha. São ídolos do coração. E os ídolos do coração são perigosos porque ninguém vê. Mas hoje, a proposta da mensagem está em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é como a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do espírito. Percebe? A função da palavra é essa. Pessoas usam a palavra para um monte de coisa, mas o que mais a palavra vem fazer conosco é acender uma luz dentro de nós, para que nós possamos começar a fazer como Gideão, tirar os altares. É como está no livro de Salmos 119:9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Eu separei aqui alguns dos ídolos que mais têm destruído vidas, se você quiser anotar, e que sempre são prisões. Pessoas que idolatram igrejas, pessoas que idolatram pessoas, pode ser filho, noiva, mãe, um pastor, um artista, um cantor, pessoas que idolatram animais, pessoas que idolatram o dinheiro, e pessoas que idolatram, adivinha quem? A si mesmo. A chamada eudolatria. Talvez essa seja uma das piores. A idolatria ao dinheiro, você encontra isso escrito no livro de Colossenses 3:5. O amor ao dinheiro é idolatria. Vale a pena a gente abrir. Colossenses. Mas não feche Ezequiel 14, porque é a nossa base dessa mensagem, amém? Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria.
Falamos na semana passada de idolatria à igreja e a pastores. Eu começo fazendo um comentário para que se possa fundamentar que isto é uma prisão. Há poucos dias atrás, entrou dentro de repente da minha loja um rapaz, ele chegava, estava branco. Eu pensava que ele fosse branco. Quando ele saiu, eu vi que ele era mulato, mas na hora ele estava branco. Então, para ter uma noção como ele estava, pedindo socorro, querendo usar o banheiro da loja. Logo assim que eu abri a minha loja. Aí eu falei, pode entrar. Ele entrou, demorou, aí veio a esposa dele, deu para perceber que era uma pessoa cristã. E aí foi passando, e aí eu vi que a coisa estava complicada, ele não melhorava, aí eu tirei o aparelho de pressão, estava na minha mochila, eu falei, mede a pressão dele, aí mediu, estava 6/8. Aí eu tinha uma cliente me esperando, eu pedi àquela cliente, como ela mora perto, que trouxesse um pouco de sal, e colocou na língua dele, e a pressão dele levantou, e aí ele melhorou. Eu gastei nisso em média 40 minutos, por aí, não menos. Então, conversamos um pouco, ele ficou muito alegre, dei água para ele, e enquanto eu não entendi que era a pressão, ele não melhorou, porque a pressão dele estava extremamente baixa. E quando ele saiu do banheiro, aí ele já saiu mulato, moreno bem queimadinho. Eu falei, gente, como é que pode? Ele estava branco quando chegou. A parte triste agora é que eu comecei a prever um pequeno diálogo com ele e a esposa. Sim, somos evangélicos, somos da igreja, que eu não posso falar o nome. Aí, tudo bem, amém? Resultado. Ela despediu de mim, quando eu fui dar a paz do Senhor para ela, ela falou assim, ela nunca me deu a paz do Senhor, não me deu a mão, falou, Deus te abençoe, e foi embora. Irmãos, sinceramente, se eu chego num lugar, eu sou tratado com tanto carinho, irmãos, no mínimo eu vou querer ser amigo dessa pessoa, porque ele parou o meu trabalho, cliente esperando para eu socorrer ele, não tinha como entrar mais ninguém, estava cuidando dele. Ou seja, a idolatria que essa mulher tem, a placa da igreja dela, aprisionou ela, no mundinho dela de conhecer pessoas, irmãos. E nesta vida, ninguém faz o seu caminho sozinho. Deus sempre envia pessoas para somar conosco. Quanto eu orei, Senhor, envia homens e mulheres, jovens e crianças, que queiram viver o evangelho da verdade, que queiram o evangelho bíblico, que não queiram uma igreja que seja uma bagunça, um show gospel, que seja um entretenimento. E um dia nós encontramos a igreja a qual fazemos parte. E aquela mulher está aprisionada naquele mundinho dela. Percebe que são prisões. A idolatria, a uma placa de igreja, a um líder religioso, porque ela fica privada de descobrir verdades que ela precisa de ouvir. Idolatria a pessoas. Um caso muito triste que eu vi, vou falar apenas de uma idolatria a filho. Um irmão que eu conheci, ele tinha um filho, sabia que o filho não ia durar muito porque tinha um problema de saúde, fazia obra de Deus maravilhosamente, até o dia que essa criança morreu. A criança durou algo em torno de, creio que uns 20 anos. Mas no dia que essa criança morreu, acabou o ministério desse homem. Ele está lá aprisionado na mágoa porque ele não aceita que o filho morreu. Percebe que são prisões? Percebe que a idolatria é uma prisão. Só que quem tem o ídolo no coração não percebe. Quem via aquele homem fazer a obra de Deus imaginava, como ele ama Deus. Amava Deus. Mas em primeiro lugar estava o filho. Porque se em primeiro lugar estivesse Deus, ele não pararia de fazer a obra. Ele diria como disse Jó, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E Jó não perdeu um filho, já perdeu todos os filhos. E a saúde. Percebe? Percebe, amados, como a idolatria é uma prisão. E não adianta a gente querer aprender muita coisa, fazer seminários, mudar a nossa roupa. Não estou dizendo, irmãos, que eu quero olhar com qualquer roupa, mas de se preocupar demais em coisas que não são tão prioritárias como o que Jesus falou. Limpa primeiro o interior do corpo e do prato. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus e o trabalho começa no nosso coração.
Já vi casos de pessoas que idolatram o noivo agride a noiva e a noiva aceita aquilo. Isso é amor, irmãos? Idolatria. Como uma jovem vai aceitar ser agredida pelo noivo ou pelo marido? Isso é normal isso. É um ídolo para ele. De artista nem se falam, né? Coloca aí, estudo da palavra tal dia. Agora coloca aí, cantor fulano de tal. Aí a casa enche. Aí, líderes que querem ver a casa cheia, sempre colocam artistas. Mas isso é também uma idolatria perigosa. Idolatrias de animais. Pessoas que... Irmãos, eu tenho dois. Eu sempre gostei de animal. Desde criança, minha mãe sempre criou vários animais. Mas quando o amor a um animal ultrapassa o limite do amor, se torna idolatria. E há pessoas que tratam melhor um animal do que o ser humano. Aí ele fala, eu gosto muito do meu cachorro, porque o meu cachorro, ele nunca fala comigo igual algumas pessoas falam. É porque o teu cachorro não conhece, como algumas pessoas, como você é uma mala sem alça. Simples assim. Se o cachorro soubesse como você é chato, quando você é chato, eu tenho certeza que ele é irracional. Aí você quer o quê? Você quer um amigo cachorro? Que nunca vai te falar a verdade? Que isso, irmãos? Isso é insano, não é verdade? A quarta, amor ao dinheiro. Eu poderia contar muitas, mas uma que eu vou contar para vocês é de cortar o coração. Eu fui ajudar um irmão, que está precisando de ajuda, eu e outras pessoas, e eu tive vontade de chorar, irmão. Dá vontade de rir, mas eu tive vontade de chorar. O homem tinha algumas propriedades, um carro importado, o homem tinha várias propriedades, apartamento, casas, carro importado, estava morando de favor. Porque ele tinha sido demitido da empresa, não sei porquê, sabe? E não recebeu a indenização. E ele não teve coragem de vender uma propriedade, ou não vou nem vender o carro e comprar um mais barato, para comprar comida, irmãos. Mas esse homem ama tanto o que ele acha que Deus deu para ele, que entre vender o carro ou uma casa para comprar o alimento, ele estava passando humilhação na casa, morando de favor. Não que isso não possa acontecer conosco, né, irmãos? Até a Bíblia fala sobre hospitalidade, né? Só que ele não precisava daquilo, irmão. Percebe como é uma prisão? Esse homem é aprisionado no dinheiro. Ele passando necessidade, morando de favor, tendo condição. Irmãos, dá para ver a magnitude dessa mensagem? O quanto é... E o pior que esse amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males, ele toma o lugar de Deus. E Deus, ele merece ser adorado. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Ele merece ser adorado. E a última é o amor a si próprio. A ciência chama de narcisismo. Pessoas que amam a própria imagem. A Bíblia chama de jactância. É pessoa que tem uma alta opinião de si mesmo, uma vaidade e um orgulho, uma arrogância extrema, que todo mundo está sempre errado, menos ele. É um altar. Eu creio que de todos os altares, pior altar que tem para mim é o altar da idolatria. Porque ele nos bloqueia demais de muitas coisas. E esse altar da idolatria, ele faz com que pessoas façam coisas terríveis e acabam naquele versículo que está em 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como iniquidade
e feitiçaria e idolatria. E o porfiar como iniquidade e idolatria. Ou seja, o idólatra sempre irá procurar pessoas que falem para ele o que ele quer ouvir. O idólatra sempre vai fugir das pessoas que confrontam ele, que tenha coragem de dizer para ele. Então ele fica aprisionado no seu mundinho, como estava Saul. O medo de perder o reinado, o medo de perder o cargo, a preocupação de estar em evidência fez com que ele fizesse aquilo que não era permitido. E por isso ele foi rejeitado por Deus. Amados, quantas pessoas sofreriam bem menos se entendesse a importância de começar o trabalho no coração. E o pior, voltando para o texto, observe aqui, amados, o que fala o texto. Nós observamos aqui, irmãos, que a Bíblia chama de maldade. E ele fala aqui, ó, se alguém da casa de Israel vier me consultar, está no 7, no finalzinho do 7, por meio desse, a eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Aí fala logo, e se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadir esse profeta. Irmãos, a Bíblia fala diversas vezes que algo é pecado. Fala diversas vezes que algo é pecado. Mas algumas pessoas preferem alguém que fala para ele que aquilo não é pecado. Nós vemos, por exemplo, que Israel, Jeremias falou várias e várias vezes: convertei-vos, arrependei-vos, melhorai os vossos caminhos. E olha que Jeremias era tão ousado que ele profetizou à porta do templo, para que o povo não fosse levado para a Babilônia. E hoje nós vemos inúmeras pessoas que estão em Babilônia na maneira espiritual. Vivem algo que acham que é evangelho, só que não. Porque a palavra de Deus diz que aonde está o Espírito do Senhor, a primeira coisa que há, a liberdade. Como que ele fala? E pessoas acham normal. Aquele pastor caiu em adultério porque a fraqueza dele era mulher. Não, irmão, não tem fraqueza certa quando o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus está em nós. O Espírito Santo é de liberdade para não pecar. E Jeremias chorava porque ele olhava, ele sabia o sofrimento que viria, ele sabia a vergonha que o povo ia passar. E todo aquele povo que foi vencido por Israel, quando Israel é levado cativo, ele volta prisioneiro pelo mesmo caminho. O povo, vendo aquele povo que tinha sido vencedor, agora escravo. E hoje, pessoas passando vergonha, abrindo negócios e falindo, casamentos falidos, vida familiar falida, porque ao invés de ouvir Jeremias, prefere ouvir o falso profeta Ananias. E o que é que justifica esse comportamento? Mas eu fui lá e ele adivinhou até meu CPF. A Bíblia não fala que isso seria o protocolo para se conhecer o homem de Deus. Mas quando eu vou lá, o povo está pulando e está rodando e alguém foi curado. Amado, a Bíblia fala que nos últimos dias o diabo ia usar falsos profetas para fazer coisas tremendas para enganar. A ovelha não vai atrás de sinais. Então, eles preferiram não ouvir Jeremias. Então Deus permitiu. Irmão, você não acha que Deus poderia matar Ananias e não deixar
Não. Um dos maiores juízos de Deus sobre a terra é permitir falsos profetas. Ananias e Passum era para Israel castigo, porque a Bíblia fala não adorar ídolo. Aí eu estou num lugar que tem uma imagem lá. Mas a imagem faz milagre. O diabo também faz milagre. O que fala em Mateus 7, 23? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, no teu nome expulsamos demônios, profetizamos. Senhor, no teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Pessoas aprisionadas a uma placa de um segmento religioso, porque o pai é, porque a mãe é, ou porque lá aconteceu um milagre. Não, é impossível. O diabo não vai fazer isso para te levar para o inferno. Tu não tem noção do que o diabo pode fazer. E se alguém pensa que o diabo é um cão rabudo, louco, você está enganado. O diabo é astuto, o diabo é ardimoso. Mas por que acontece isso? Porque alguma pessoa não consegue perceber que existe altares no seu coração que devem ser derribados. Convive com esses altares com a maior facilidade. E às vezes ignora. A palavra fala aqui, Paulo escreve assim: se um anjo do céu vier pregar outro evangelho, não aceite, que vocês vão sofrer. Aí tem uma Bíblia por aí de um segmento religioso que fala que aquele evangelho foi o anjo que trouxe. E pessoas seguem isso, colidindo com a palavra. E Deus permite. A Bíblia tem uma história do profeta velho. A palavra fala que Deus manda o profeta ir a uma cidade. A gente não vai abrir para ganharmos tempo. Ir a uma cidade, profetizar, não comer pão e nem beber água, e não voltar pelo mesmo caminho. Ele vai, profetiza, foi bem sucedido, ele já está indo embora. Aí aparece um profeta velho e fala assim: vem comer comida na minha casa. Aí ele fala assim: não, eu não posso, porque a palavra do Senhor que veio a mim é para eu não comer pão e nem beber água aqui e não voltar pelo mesmo caminho. Olha o que o profeta vai dizer para ele. Olha o que o profeta vai dizer para ele: um anjo do céu me apareceu e mandou você comer. Irmão, com essas duas referências, alguém teria coragem de dizer que, não, aqui nessa igreja nós pregamos isso aqui porque um anjo apareceu e falou? Pois é, mas tem. O profeta vai, o cara falou que um anjo do céu, o profeta novo acreditou, foi lá e comeu o pão e bebeu água. Ele, quando acabou de comer, o mesmo profeta velho que mentiu para ele, agora ele falou pelo Senhor: olha, porque você comeu o pão e bebeu água contra a palavra que eu te falei para não comer pão e beber água, o teu cadáver não vai entrar no sepulcro dos seus pais, você vai morrer. E aquele profeta, quando volta, um leão mata o profeta. Mata o profeta, o leão come o profeta, mas não come o animal que está junto com o profeta. É a mesma coisa que acontece, irmãos. É a mesma coisa. Pessoas que estão aceitando inovações no Evangelho e ele não consegue perceber. Esses dias eu estava atendendo um cliente e ele cismou que tem um pastor por aí dizendo um monte de coisa que não precisa de orar, não precisa de jejuar, não precisa de tomar ceia, não precisa de batizar, ou seja, não precisa fazer nada, né? Quem gosta disso, irmãos? Nossa carne adora facilidade. Sim, mas não, como é que eu sou crente? É só dizer que eu sou. Aí eu falei para ele: mas vem cá, então Deus foi muito mal com a humanidade. 2021, esses anos todos, os pais da igreja, homens que tiveram uma vida santa, justa e foram vencedores, estavam todos errados. E agora
aparece esse camarada dizendo que está tudo errado. Como é isso? Vocês acham que Deus seria tão mal? Claro que não, de fazer uma coisa dessa maneira? Quantos anos? O troço é tão doido que o cara sempre quer dizer que o diabo não existe. E o diabo fazendo horrores. O que é isso? Idolatria. Idolatria a si próprio. Ele foi no lugar que ele ouviu o que ele queria ouvir. Primeiro que ele é glutão, esse meu cliente. Come até passar mal. Então, quem come assim, não gosta nem de falar de jejum, né? Segundo que ele adora facilidade. Se tu puder lavar o tênis para ele, você lava. Aí ele pede para também lavar a camisa. Se pedir para você lavar o carro dele, é assim. Então ele controla. Mas eles trabalham com o quê? A principal coisa que trabalham com a ignorância. O que fazem os maiores ditadores em países? Atrapalha que o povo tenha cultura. Porque o povo sem cultura facilmente é manipulado. Por isso que eles não ensinam a palavra. E o mais interessante é que uma das coisas que eles fazem lá é não deixar a pessoa falar. Não, você não pode conversar com as outras pessoas, porque senão ele vai destruir a tua fé. Vem cá, irmãos. Se uma tese ela for forte, jamais o contraditório vai destruir aquela tese. Ao contrário, o contraditório fortalece a tese se essa tese for verdadeira, se essa tese se sustenta. Mas a prisão é tão grande que eles aceitam esse comando. Olha, não ouve o que ele vai falar não, você só fala. E ele fica aprisionado naquele mundinho. Ele fica aprisionado naquilo que ele acha que é evangelho. Ele só vai perceber a prisão que ele está quando chegar o quê? O dia mau. O dia mau vai chegar. E todas as pessoas que eu vi que tinham prisões, a casa só caiu quando chegou o dia mau. Está lá em Efésios. Haverá, Efésios 6:10. Haverá o dia mau. E quando houver o dia mau, irmão, quando a saúde lhe faltar, quando um ente querido lhe faltar, quando o dinheiro lhe faltar, o emprego lhe faltar, se a tua rocha for Jesus, se o centro do teu coração for Jesus, você vai passar marchando, glorificando a Deus. Mas se no teu coração tiver algum altar, e você estiver segurado nesse altar, e nesse altar tiver um ídolo que vai te faltar, se for o dinheiro, se for alguém que você ama, acabou para você. Então, eu não posso nem dizer que eu oro a Deus para que não haja um dia mau, porque a nossa fé ela é fortalecida no dia mau, é quando vem as provas. A minha oração é que eu e vocês possamos fazer o que fala na leitura da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Possamos usar essa palavra da maneira mais correta que essa palavra tem que ser usada. Não só para edificar pessoas, exortar pessoas, mas exortar a nós mesmos. Deixar ela brilhar dentro de nós, para que nós possamos ver se há algum altar. Porque enquanto tudo vai bem, a gente não percebe a falta que é termos Jesus como centro da nossa vida. Quando temos Jesus como centro da nossa vida, um tsunami é apenas uma chuva. Mas quando Jesus não é o centro da nossa vida, uma chuva vira um temporal, vira um vendaval, vira um tsunami. E às vezes a nossa derrota vai estar simplesmente em não observarmos a palavra.
Estamos preparando para o evangelismo. Estamos nos preparando para avançar. Você precisa de avançar, ganhar almas, ganhar a tua família, crescer na graça e no conhecimento. Mas nada disso você fará com sucesso se primeiro você não entender que às vezes pessoas estão como estava Gideão. Ele achava que estava errado. Como é que pode? Deus é comigo e os midianitas estão chegando e roubando tudo que a gente produz. E ele não se lembrou que lá havia um altar que era levantado a um ídolo chamado Baal. E só depois que ele tira aquele altar é que Deus manda ele guerrear. Então, tem pessoas dizendo assim: irmão, o diabo fez isso comigo, o diabo fez aquilo. O diabo está atrapalhando isso. Às vezes não, irmão. Deus está esperando que nós tenhamos coragem de parar e pensar se realmente Jesus é o centro da nossa vida ou não. Já vi casos de pessoas que idolatram demais um segmento religioso. E ele não vai percebendo as loucuras que vão sendo feitas. E ele vai morrendo lentamente dentro das 4 linhas, achando que está em Cristo, mas não está na palavra. Ele está nas 4 linhas e o Deus dele é a placa ou é o líder religioso. E a prisão é tão grande que a coisa mais difícil é de quem tem um altar no coração, ele mesmo perceber. Já vi caso de mães que idolatravam tanto o filho que toda a escola não prestava para o filho. Cada escola que o filho dava problema, ela trocava. Acho que trocou de umas 10 ou mais escolas. Percebe? Idolatria é um pouco parecida com mau hálito. As pessoas percebem, a gente não. Como é que eu descubro se a minha igreja é o ídolo? Se eu prego mais a placa da minha igreja, ou é Jesus? Como é que eu reajo quando alguém fala mal da placa da minha igreja, ou do líder, ou do pastor da minha igreja? Como é que eu descubro se eu idolatro o meu pastor ou a placa da minha igreja? Quando existem aberrações na igreja e eu falo assim: não, eu estou lá para fazer a diferença, e passa 10 anos, 20 anos e a diferença nunca é feita. Não, eu estou lá porque a palavra fala que o joio tem que estar no meio do trigo. É isso que a palavra fala? Lê lá o texto direito. Eles perguntaram: Senhor, explica-nos a parábola. O que ele diz? O filho do rei, o trigo são os filhos do reino, o joio é o filho do maligno, e o campo é o quê? O mundo. Não é a igreja não? É o mundo. Existe joio na igreja porque algumas lideranças permitem. Se você for lá em Paulo, em Coríntios, quando ele chega na primeira carta aos Coríntios, ele encontra um incesto, uma prostituição dentro da igreja. O que ele fala? Tirai dentre vós esse iníquo. E ele fala mais nesse texto. Ele fala assim, na primeira carta de Coríntios: não vos associeis com os que se prostituem. Aí ele prossegue: não quero dizer absolutamente com os devassos desse mundo, porque então seria necessário vocês saírem do mundo. Mas já por carta vos digo: não vos associeis com aqueles que, se dizendo irmão, for devasso, avarento ou impuro, com o tal, nem ainda comais. Como é que você segue esse? Sabe, você nem comer com ele e você segue esse líder? Porque você acha que, fala a verdade, você ama a denominação. Afinal de contas, né? Seu pai foi dela, seu avô foi dela, não é verdade? Então, você não vai largar ela para começar de novo. Não é isso? Tem
gente entende a parábola do joio dessa maneira. Não, irmãos. A ordem das lideranças evangélicas, dos pastores, é não permitir. Mas não, né? Aí chega aquela irmã bem mundana, com a roupa toda indecente. Aí ele coloca logo em evidência, né? Por quê? Que o dízimo é alto, ele não quer a casa vazia. Ele sabe que o cara já passou. Onde ele passou, ele adulterou. Mas ele permite porque o cara brilha e chama muita gente. A parábola do joio quer dizer que o campo é o mundo. Haverá no meio de nós? Sim. Mas não por consentimento. E por não se estudar a palavra, se cria os entendimentos automáticos. Mas quando você lê o texto e vai ler, você vê que o texto não está dizendo o que as pessoas falam do texto. Eles violentam o texto, eles torcem a Bíblia para ensinar a Bíblia a dizer aquilo que ela não diz. Quando Jesus vai falar do mundo, ele fala do mundo. Quando ele vai falar da igreja, ele fala da igreja. Quando ele vai falar da igreja, ele fala assim, olha, se você vê teu irmão pecar, fala com ele. Se não te ouvir, chama outro irmão, vai lá e fala com ele. E leva-o à congregação. Agora, se não te ouvir, considera ele como um gentil. Mas aí fala, leva à congregação. Quando Jesus vai falar do mundo, ele fala do mundo. Não se pode mudar o que está sendo dito. Então, amados, que nesta manhã nós possamos meditar nessa palavra. Que essa palavra é muito mais de meditação. Porque as pessoas hoje estão gostando, sabe de quê? Do evangelho. Eu costumo chamar que é o evangelho. Como é o nome daquele negócio, aquele energético que eles tomam muito aí? É Red Bull. O evangelho Red Bull. Porque o pessoal hoje faz curso de como fazer o povo inflamar. Palavra de jargão, aí quando ele pega, o camarada dá pulo, grita, roda, quando ele sai daqui, diz aí, o culto foi uma bênção, eu pulei, eu dei muita glória. O que você aprendeu? Qual foi a pregação? A pregação, qual livro? Ele, não lembra o livro, não lembra, não sabia o que pegou. Ou então, também chega em casa todo alegrão. Quando vai no outro dia, ele procura, onde eu estava tão alegre quando eu vim da igreja. Você viu minha alegria por aí? Alguém viu? Ela bateu asas. Aquilo não é alegria do Espírito. Aquilo, a ciência chama de dopamina. A dopamina ela pode ser conseguida por alimentos, por remédios ou por palavras. Você tem uma noção como isso está tão certo? Existe uma coisa chamada PNL. Tem empresas trabalhando com PNL. E a empresa cresce. Por quê? É na área de produção, as palavras são liberadas. Agora, a empresa cresce. Agora, se o casamento do cara vai destruir lá porque o cara só pensa em trabalho, percebe? Então, dopamina pode ser conseguida através de palavras que pregadores falam. E tem pessoas que ficam assim. Parece que todo culto ele tem que ter uma dose de dopamina. Alguém tem que falar para ele coisas que ele precisa de ouvir, irmãos. Quem se sente amado é o evangelho coach. Aí ele vai na igreja, aí o pregador. A pregação é só assim. Porque você é menina nos olhos de Deus. Porque você é amado por Deus. Porque você é isso, você é aquilo. O culto é para falar mais do que ele é, porque o cara não sabe o que ele é no reino. Irmãos, quem tem Jesus no coração, sente o amor de Jesus no coração, ele não precisa de todo dia alguém falar para ele que Jesus ama ele, precisa. Quem precisa de ouvir que Jesus ama ele é um pecador. É o evangelho Red Bull. Aí tem que tomar todo dia. Aí quando entrou a pandemia que acabou, onde foi pro mundo? Porque acabou o Red Bull deles. É desse jeito. E o interessante é que enquanto está no culto é uma bênção. Mas quando o problema acontece na casa dele, aí ele não sabe o que fazer. Aí tem que ligar lá para o pastor, está acontecendo isso. Pastor guru. Amados, é hora de avançar. Deus está levantando um povo que não precisa de evangelho coach. Não precisa de o tempo todo fazendo encontro de casais
porque os casais estão separando, não, irmãos. O que precisa de palavra, de oração, de jejum, e principalmente de nós examinarmos a nós mesmos e entendermos que nós vamos, Jesus nos trouxe para o reino para começar um trabalho. O trabalho é desta maneira. Ele disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, o reino de Deus começa aqui dentro. Mudar a roupa de uma pessoa é muito fácil. Difícil é você mudar o interior dela. É isso que Jesus quer fazer. E tem gente que desconhece tanto esse evangelho que hoje se fala assim: não, irmão, eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo, se Deus quiser, Ele que vai me mudar. O quê? Se Deus quiser, Ele vai te mudar? Ele falou assim para você, ó: santificai-vos. É nós que temos que buscar a mudança. E o Espírito Santo em nós vai nos ajudar. Mas é a nossa iniciativa de saber, irmãos, que Deus não trouxe ninguém bonzinho. Deus não olhou para você: ai, ele é tão bonitinho, vou trazer para o reino. Não. Deus trouxe você todo torto. Mas não é porque Ele pegou você torto que você vai achar que você vai continuar torto. O que vai gritar bem alto no ouvido nos olhos dos seus parentes, das pessoas que trabalham onde você trabalha, não é o evangelho que você prega com a boca. É o evangelho que você vive uma paz maior, uma humildade diferente. É isso. Não é? Você pode pregar o tanto que você pregar, se a tua vida não gritar mais alto que a tua pregação é obsoleta. Amém, amados? Então, essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Que possamos realmente colocar tudo no altar de Deus, como disse o louvor que nós cantamos. Mas para que possamos colocar tudo no altar de Deus, primeiro temos que observar com a luz da palavra se não existe nenhum altarzinho no nosso coração, tomando o lugar supremo que só Jesus pode estar. Vamos orar? Eu convido os amados, aquele que puder ajoelhar, faz como você quiser, ficar de pé, ficar sentado. Vamos orar ao Senhor. Porque essa palavra, amados, ela corta para todos os lados. Senhor, neste momento, ó Pai, eu ouvi a Tua palavra. Ó Deus, eu sei que essa palavra é para todos. Senhor, me dê graça para que eu possa, ó Deus, através da Tua palavra, observar, ó Pai, se existe, ó Deus, algum altar em meu coração. Ó Pai Santo, quem pode entender os seus próprios erros, expurga-me, Senhor, dos erros que lhe são ocultos. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau. Ó Deus, não queremos, ó Pai, ficar andando em círculos, ó Deus. Queremos avançar, queremos ser um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, para alcançar, ó Deus, as vidas, ó Pai, que necessitam, ó Deus, de serem curadas. Por isso, ó Deus, te pedimos, ó Pai, que Tu nos dê graça para que possamos buscar, ó Pai, a santificação interna, a santificação no espírito e na alma, através da Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.